Olá, pessoal! Como estão? Bem-vindos ao segundo bimestre, né? Vamos começar hoje nossas aulas, nossos conteúdos em relação ao segundo bimestre, certo? Antes de a gente iniciar, eu quero fazer alguns avisos a vocês. Primeiro, né? Lembrem-se, tentem fazer uma lista, tentem se organizar. Por quê? Porque é muito difícil para o professor ele dar de conta de tudo. Nós somos seres humanos, não somos computadores. Então, como é que vocês querem que a gente dê de conta, né, pessoal? De saber nono ano, né? Oitavo, sétimo, sexto. Cada aluno, eu no meu caso, tenho 3 disciplinas, né? Vilmara também tem 3 disciplinas, né? E aí, a gente tem que abrir cada um de vocês, porque é só uma pasta para as disciplinas. E a gente ia olhar foto por foto para saber o que vocês fizeram e o que vocês não fizeram, né? Então, é muito complicado para o professor, certo? Então, tentem se organizar primeiro e fazer listas. Hoje, minha aula de ética, terça-feira, pronto. Tá lá o dia, você escreve, dia tal. Pode ser no caderno mesmo, numa agenda, vocês decidem, né? Post-its para sair pregando onde vocês quiserem, vocês decidem. E aí, anota o que tem para fazer, pronto. Se quiser, assim que terminar, manda foto. Ou se não, espera para mandar no final, mas aí é mais trabalhoso porque é muita foto, né? Então, tentem se organizar para não acontecer o que vinha acontecendo, certo, pessoal? Outra coisa, horário. Nós pedimos, eu peço que vocês evitem mandar as coisas em horários inapropriados, à noite, né? Eu tenho, no meu caso, eu, Vilmara, Bruno, em específico, Juju, né? Nós temos outras turmas, né? Outro horário, vamos dizer assim. Nós somos responsáveis agora por vocês da tarde, mas nós também temos o pessoal da manhã para dar de conta, né? E às vezes fica muito tumultuado, então tenham cuidado, prestem atenção, né? Nos horários para enviar. Outra coisa, fim de semana. Se você quiser enviar no fim de semana seu vídeo, seu trabalho, seja lá o que for, envie, mas fique ciente que eu não vou abrir. Eu só vou abrir na semana, certo? Então, se eu achar que o horário também está excedendo, eu não vou abrir a atividade de 8 horas da noite para tirar dúvida, por exemplo, porque nós precisamos descansar. Vocês podem até achar que, mas não está na sala de aula, não está na sala de aula, não está trabalhando. Vocês não têm noção de quanto isso está sendo cansativo, trabalhoso, porque é muito diferente você organizar uma aula e vir dar aula na sala de aula e você tentar gravar um vídeo mais de uma vez. E aí, uma coisa é você tirar uma dúvida na sala de aula, de todos, né? Outra coisa é vir 30 meninos tirar, 20 meninos tirar uma mesma dúvida no WhatsApp. Então, prestem atenção, tenham cuidado e entendam os nossos limites, certo, pessoal? Outra coisa, eu fiz uma listinha aqui para olhar, então eu tô colando aqui. Anotei para não esquecer o que falar com vocês, né? Vai continuar a tabela de visto. Então, eu mandei uma atividade hoje de ética, certo? Então, já vai estar lá a data, igual a gente fazia na sala de aula. Mandou, eu recebi, botei visto, tá na pasta do computador. Pronto. Certo, pessoal? Outra coisa, minha apostila de religião. Eu vou trabalhar religião esse bimestre com vocês. Agora, detalhe, não vai ser pela apostila. Eu peguei o material na internet e aí no dia de religião eu mando para vocês. Certo? Então, as 3 disciplinas minhas vai continuar valendo, ok? Detalhe, eu não vou passar como eu passei anteriormente, isso quase me enlouquece, trabalho para vocês, certo? Quase enlouqueço assistindo vídeo, ouvindo áudio, meu Jesus. Então, vão ser somente atividades, certo? Para vocês mandarem foto e pronto, ok? Então, vamos começar a aula. 4 minutos só explicando a vocês. Vamos começar a aula. Eu vou ler com vocês o conteúdo de ética, capítulo 2, certo, pessoal? Página 17. Eu vou ler e vou conversando, explicando como seria na sala de aula. Esse vai ser reduzido, então eu não vou ler tudo. Nós na sala de aula leríamos bastante coisa, mas aqui não, vou dividir para dar certo, certo? A filosofia e sua crise. A palavra crise tem hoje vários sentidos, entre eles o de alteração brusca no curso de uma pessoa saudável ou doente. Por exemplo, crise de asma, crise psicótica. O de ruptura de um equilíbrio, crise nervosa.
O de um estado de dúvidas e incertezas, uma crise moral. O de tensão e conflito, crise política. O de complicação, crise diplomática. O de agravamento de uma situação, crise internacional. O de situação decisiva, crise dramática. E o de perturbação da ordem, crise social. Então, o texto já começa falando que crise, ele tem vários significados, vários sentidos. E aí eles dão, né, características e tentam explicar a situação, como, por exemplo, o de doença, crise relacionada à doença, que é o primeiro, né? Quais crises poderiam ser essas relacionadas à doença? O texto mesmo ele fala asma, gripe, pneumonia. Então, qualquer outra situação que envolva uma doença está relacionada à crise, certo, pessoal? O termo é originado do verbo grego crino, que tem o sentido de separar, criar, distinguir, arbitrar, escolher, decidir, julgar, apreciar, contestar, explicar e interpretar. Assim, crises, enquanto o ato de separar, distinguir, escolher e interpretar é inerente a toda atividade racional e caracteriza a ação própria da razão na sua capacidade crítica. Assim, em todo pensamento, cada formulação racional inaugura uma atividade crítica que estabelece ela mesma uma crise. Pensar é separar, julgar, interpretar, certo? Então, veja bem, o texto ele nos diz o quê? Que a crise, né, que é o termo grego de crise, né, que tem vários significados, né, e aqui ele traz alguns como julgar, apreciar, distinguir, escolher, né? Ele diz que isso é característica racional do ser humano. Então, é o lado racional nosso. Quando nós paramos para distinguir algo, para separar, por exemplo, o bem do mal, então isso é um lado racional nosso, ser humano, certo? E aí vem, a palavra traz a ambivalência daquela situação limite de julgamento, em que representa uma oportunidade, mas também um certo risco, pois na atividade humana não encontramos certezas absolutas em nosso julgamento. Então ele também diz o quê? Que nós seres humanos, de acordo com a nossa racionalidade ou irracionalidade, nós não temos certeza de tudo ou de nada, né? Nós não podemos afirmar com certeza 100% algo, né? Ó, ele diz, não encontramos certeza absoluta em nosso julgamento. Então eu posso muito bem ver uma pessoa pela primeira vez na minha vida e julgar ela como chata pelo comportamento, pelas pessoas que ela tá, por falas que ela diz, por gestos, né? Então eu estou tendo um julgamento dessa pessoa, o que não quer dizer que seja certo, que eu esteja correta em relação a esse julgamento. Então, nós não temos certeza absoluta de nada, certo, pessoal? Próxima página. Antes de ser uma atividade do pensamento, a crise enquanto separação, que são os outros. Lembra que agora a gente falou sobre uns, agora vamos falar sobre os outros. Separação, delimitação, encontra-se ela mesma nas coisas. O mundo, este mundo que experimentamos e no qual vivemos, é composto de múltiplas realidades que estão separadas umas das outras, ao mesmo tempo que compartilham de um único espaço e tempo. A unidade de cada coisa na sua singularidade faz com que cada realidade, limitada por seu próprio ser, esteja separada de tudo que não é ela mesma. Pensamos no nosso nascimento. Não é ele mesmo uma crise em um separar-se? Em outras palavras, o vir a ser que observamos empiricamente é uma crise do qual temos ampla consciência. A gênese de cada coisa é um processo de crise, no qual cada coisa, ao adquirir sua identidade, separa-se das demais, se tornando singular. Todas as coisas estão imersas numa crise profunda. Por exemplo, trazendo novamente para a questão do nascimento, né? Quando nascemos, nós temos a referência de quem? A influência de quem? Dos nossos pais, da nossa mãe em particular, né? Porque é ela quem passa mais tempo conosco, né? Então, nós temos essa referência. Mas aí, nós não nos tornamos especificamente aquilo que a nossa mãe, nosso pai, nossa família quer que a gente se torne. Nós começamos a conviver com as pessoas e a adquirir conhecimentos próprios, desejos próprios,
né? E aí é um separar-se. Por quê? Porque é aquilo que você vem sendo ensinado, trabalhado, construído, e aí separa por quê? Porque acontece que não é exatamente daquela forma. Você não significa que vai ser igual à sua mãe, ou você vai ser igual ao seu pai. Você vai ter seus próprios desejos, suas próprias vontades. Então, é um separar-se, né? É uma quebra, é uma ruptura desse mesmo espaço. Ah, minha mãe nunca usou droga, minha mãe nunca bebeu, minha mãe nunca fumou, e aí eu fumo, né? Em algum momento da minha vida eu decidi fumar, né? Então, eu sei, era um caminho que eu estava trilhando, se fosse para ser como a minha mãe queria que eu fosse, né? Mas eu não sou. Então, é essa ruptura, né, pessoal? Essa crise, né, de separação. Continuando, a crise é um impulso constitutivo da existência humana e da reflexão filosófica. É impensável o surgimento da filosofia sem a crise da religiosidade grega. É impensável a democracia e a tragédia sem a crise da filosofia pré-socrática. É impensável Sócrates, Platão e mesmo Aristóteles sem os sofistas para desafiá-los. Pode parecer desolador que estejamos aqui afirmando que as coisas não são o que não são, e o que podemos fazer é responder a esse apelo da crise, que nos interpela o tempo todo. Porém, as coisas não são tão ruins assim. A vida do filósofo não é feita só de sofrimento, angústias e tomada de consciência de seus limites. O filósofo experimenta o prazer dentro do possível, sempre dentro do possível, o prazer da investigação intelectual, o gozo de compreender alguma coisa. Então, a filosofia, ela tem muito, nós sabemos disso, né, de você chegar a conclusões sozinho, né? É isso que um filósofo faz. Ele questiona determinados assuntos e chega a conclusões. Por exemplo, se você se perguntar hoje, né, por que o céu é azul, né? Ou para onde a gente vai quando morre. Então, quando você consegue chegar sozinho a uma determinada conclusão, você sente um prazer imenso. E é isso que os filósofos sentem em descobrir um determinado pensamento deles. A filosofia não é para os sábios nem para os ignorantes. Se nós filosofamos é porque pouco a pouco nos descobrimos homens solitários, desprovidos de certezas, carentes, mas desejosos da consolação do saber. O filósofo, tal qual o amor, é o intermediário, encontra-se entre o sábio e o ignorante. Sabe algo ainda que seja só da sua própria ignorância, mas deseja a sabedoria, por isso filosofa. O filósofo é carência, desejo de sabedoria, mas também sentimentos amigáveis com relação ao saber, a filosofia e a expressão mais nobre desse amor. Então, o texto diz que para ser um filósofo não precisa ser inteligente ou ser burro, né? Então, a filosofia, o conhecimento filosófico está no meio desses dois. Você não é somente inteligente, admirável de inteligência, você não é somente ignorante. Então, é esse meio termo, é você estar entre eles. É você conseguir esse equilíbrio entre você ter conhecimento e ainda buscar o conhecimento. Certo, pessoal? Agora eu quero que vocês respondam as questões da página 18, 19 e 20. A questão número 6 da página 20. Lembrando que questões que falem, converse com um colega, pergunte ao professor, vocês fazem sozinhos, né? Vocês pensam e respondem sozinhos, certo? É só isso, pessoal. Então, até a nossa próxima aula e até lá. Tchau!